Repreendido em nome de Jesus. Ainda bem que eu vi ali, ó. Nem sei como é que tá isso. Deixa eu ver aqui. Não, foi. Agora deixa eu ver aqui se tá certinho. Nem cantou louvor ainda. Beleza.
Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite a todos, graça aí. Ai. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor na noite deste dia, vamos engrandecer o nome dEle. Você veio aqui para exaltá-lo, para buscá-lo. A gente nem começou, não cantou nada e a live já estava sendo derrubada. Aí pergunta o que é? É batalha espiritual. Ah, pastor, não, batalha. Não muda o nome não. Como assim, pastor? Na vida do cristão a gente enfrenta uma batalha diária. Porque você fez um pacto com Deus Altíssimo. E a tua vida está em risco de salvação. Então o inimigo ele quer tentar te minar, te tirar do propósito do caminho e daquilo que Deus estabeleceu. Porque o maior propósito da sua vida não é ganhar bens na terra, não é ser bem sucedido, não é ganhar prata, ouro, tesouro. Tudo isso pode ser até bom na terra, mas o nosso maior propósito é morar onde? No céu. O seu maior propósito é morar no céu. O nosso maior propósito é morar no céu, igreja. E é isso que o inimigo quer nos desviar, quer tirar o nosso foco, a nossa atenção, nos colocar para baixo. Hoje nós conversávamos aqui e eu disse bem claro que o inimigo faz é tentar mudar a nossa ótica. Ele quer que a gente se enxergue pela ótica dele, mas na ótica de Deus é o contrário. O inimigo quer que você se veja como um coitado, mas na ótica de Deus você é vencedor. Aliás, mais do que vencedor por aquele que nos amou. Na ótica de Deus o inimigo quer te ver o quê? Cabisbaixo. Aí Paulo diz o quê? Posso até estar perplexo, mas não desanimado. Eu preciso entender que a ótica de Deus não é como o inimigo quer, o mundo quer que eu enxergue. Porque os olhos de Deus não me veem dessa forma. Os olhos de Deus me veem como filho. Como filho de Deus você tem aquilo que Deus tem. Pastor, mas eu tenho a natureza adâmica? Tem, mas também tem a natureza do céu. Porque um dia o Senhor veio e soprou em nós a natureza dele. Tem Deus dentro de você. Tem Deus dentro de você. A natureza é de barro, mas Deus está aí dentro. A natureza é de barro, mas Deus está aí dentro. Está cheio da presença, cheio da essência, cheio da glória. Aleluia. Hoje eu não vou abrir em Salmos, eu vou abrir em Provérbios 24 e vou compartilhar com a igreja. Aleluia. Diz assim, olha, em Provérbios 24. A igreja achou, amém? Não tenha inveja dos maus. Provérbios 24, provérbio antes de Salmo, tá, igreja? Vou esperar a igreja para a gente ler junto. Vamos comer o bolo junto. Depois de Salmo. Eu falei aqui antes? Foi o que eu quis dizer, amém? Depois de Salmo. Glória a Deus. Provérbios de Salomão, capítulo 24. Diz assim, olha: não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles. Aí, ó. Porque o coração deles planeja a violência, e os seus lábios falam para ferir. Os lábios do mal falam para ferir. Olha isso. Com a sabedoria se constrói a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todos os tipos de bens. A gente já começou a encher a casa de bens. Glória a Deus. Preciosos e agradáveis. Quem é sábio e forte? E aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Olha só, que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Olha que coisa linda. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado de mestre de intrigas. Os planos dos tolos são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Olha isso. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então vai vir angústia. Como é que eu faço para a minha força ser forte? Eu começar a me olhar como Deus me olha. Eu sou filho de Deus. Não sou escravo do pecado. Eu sou filho de Deus. Eu estou envolvido na glória. Eu estou cheio da glória. A presença de Deus habita em mim. Então eu não sou mais qualquer um, não. Porque Deus me ungiu e me consagrou. Então muda o teu olhar, querido, para que as coisas ao seu redor mudam. O ambiente só vai mudar quando o seu olhar mudar. Amém? Diaconisa, nos honra com uma oração nessa noite? Glória a Deus.
Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Graças e paz. Queremos, Senhor, agradecer pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em Tua presença, Deus, para, Senhor, guerrear pelas vidas que se encontram aqui, guerrear, Senhor, pelas vidas que se encontram do outro lado, Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa porta aberta. Muito obrigada por nos escolher, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos capacitar a cada dia, Senhor, e nos fortalecer na força do Seu poder. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, a cada um, Pai, que se encontra, Pai, aqui nessa casa, Pai, a cada um que se encontra, Senhor, assistindo essa live, Pai, e os que assistirão depois, que eles venham a sentir a Tua presença, Pai, que eles possam sentir, Pai, o Teu agir, que eles venham, Pai, estar conosco, contigo, Senhor, para poder receber de Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Venha, Senhor, vai tocando no mais profundo do Seu. O Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe que cada um precisa. O Senhor sabe que cada um necessita, Pai. Então faz, Senhor, toca em cada um. Que não seja só no material, Senhor, mas que a pessoa tiver que agradecer também, que ela venha te agradecer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Alguém precisa ouvir, Senhor, a Tua palavra que vai ser ministrada hoje. Alguém precisa, Senhor, sentir a Tua presença, Pai. Tu já estás do lado, Senhor. Que a pessoa possa sentir, Pai. Que a pessoa possa ser tocada, Senhor. Que ela possa sentir o Seu toque. Que os olhos possam se abrir. Que os ouvidos possam se abrir para poder te ver, para poder te ouvir, ó Pai. Que em nome de Jesus, Pai, portas que estavam fechadas venham ser abertas. Portas que estavam, Senhor, travadas venham ser destravadas, Pai. Em nome de Jesus, o que está caído se levanta, Pai. O que está enfermo seja curado, Pai. Oh Deus, aquele que está entristecido venha se alegrar, mas se alegrar no Senhor, Pai, porque Tu és aquele que tudo tem. Tu és aquele que tudo supre, Pai, que provê, que prospera, Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por Tuas misericórdias, Senhor, vai de encontro a cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Venha nos capacitar, Senhor, a cada dia, para estarmos aptos a fazer a Tua obra. Estamos sentindo a Tua presença, Deus. Pai, glorificado e exaltado, Senhor, seja o Teu santo nome, Pai, na grandeza, meu Senhor, da Tua santidade. Te agradecemos em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Continua assim, Espírito. Continue em Espírito. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Deus, obrigada, Pai, por essa noite aqui. Senhor, o inimigo tem tentado derrubar essa live, porque tem gente lá do outro lado dessa noite que vai receber cura, que vai receber restauração, que vai receber uma palavra do Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, nós amarramos agora o maligno, nós amarramos agora, Senhor, toda a potestade, tudo aquilo que tenta impedir, Senhor, esse momento de encontro com quem? Contigo. É um encontro de intercessão? Mas é para a gente falar contigo, Pai, porque precisamos estar forte diante desses dias maus. Então eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Senhor, vai tocando em cada lugar. Toma essa fiação, esses cabos, Senhor, toma cada aparelho dessa casa em Tuas mãos, em nome de Jesus, que seja para o Teu serviço, que seja para a Tua glória, que seja para manifestar o Teu querer. Senhor, isso não é para nos envaidecer, não. Isso não é para nós, é para Ti, é para a Tua honra, é para a Tua glória. Então eu entrego em Tuas mãos, Senhor, toda oração contrária contra esse ministério, toda palavra contrária, todo deboche, todo engano, Senhor, toda palavra, Senhor, que veio contra este lugar, seja derrubada agora, Senhor, em nome de Jesus, porque essa casa é Tua, Senhor, este lugar é Teu, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos agora e anulamos toda ação do maligno, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor. Nós denunciamos agora no mundo espiritual e repreendemos em nome de Jesus. Neste lugar, você não vai prosperar, Satanás, porque essa casa é do Senhor. Essa casa é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Então, Espírito Santo, começa agora, por favor. Trabalhe
em nós, trabalha em cada coração aqui, em cada coração que está lá do outro lado. Trabalha, Espírito Santo de Deus, move com autoridade, move com poder, Senhor. Repreende, ó Deus. Venha, Pai, vem, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, enche o lugar. Vem, ó Deus, e enche o teu povo, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós estamos nessa noite como homens e mulheres que se põem diante da frente de batalha, Senhor. A frente de batalha que se constitui nessa igreja é a intercessão, Pai. E nós estamos com o nosso coração exatamente direcionados aqui porque cremos na Tua Palavra e sabemos que todas as nossas ações direcionadas pela Sua Palavra têm poder. Não porque a gente tenha poder em nós mesmos, mas porque o Teu Espírito, Senhor, nos capacita e nos reveste do poder para estarmos aqui, Senhor, trazendo a Tua igreja, Senhor, trazendo a Tua igreja, Senhor, diante de Teus pés, intercedendo por Ti, Senhor, dizendo, ó Pai, vem e faz sobre a vida dos nossos irmãos, vem e realiza, Senhor, sobre a vida dessa igreja, vem, Senhor, e abre os caminhos que estavam fechados, vem, Senhor, e quebra as barreiras que se levantaram e se estabeleça, Senhor, como Deus que Tu és. E nós crendo assim, Senhor, nós manifestamos nessa noite como filhos Teus, Senhor, que estão preparados por Ti, preparados pelo Teu Espírito, ungidos pelo Teu Espírito, para fazermos com que as coisas espirituais aconteçam no mundo terreno, para que as pessoas vejam a Ti, Senhor. Porque todas as coisas que fazemos nesse lugar é para honrar e glorificar o Teu nome. E não há como nenhum mal se estabelecer onde o Teu nome é honrado e glorificado. Esse é o lugar da Tua igreja, Senhor. Então que esse seja a intenção do nosso coração. Que todas as coisas pedidas e conseguidas aqui honrem e glorifiquem o Teu nome. Porque foi para isso que fomos feitos, Senhor. Para o louvor da Tua glória, para glorificarmos o Teu nome. Então, Senhor, vem, enche esse lugar de milagres, enche esse lugar de libertação, enche esse lugar de quebra de barreiras, Senhor. Enche esse lugar de construção de pontes quando a gente não vê como passar, mas Tu faz com que a gente passe, Senhor. Ah, Senhor, Tu construiu o caminho no deserto, Tu construiu, Senhor, um andar sobre as águas, Tu construiu, Senhor, o abrir de rios e de mares. Como não fará o que diz a necessidade do nosso coração? Você não tem como não fazer, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Aleluia! Tu és o nosso Deus. Ah, não há outro que se estabeleça além de Ti. Por isso estamos aqui como uma igreja que ora, como uma igreja que intercede, como uma igreja que traz diante de Ti as nossas petições, porque sabemos que Tu fazes. Diante de Ti nenhum outro Deus consegue se estabelecer. É verdade, Senhor. A Tua palavra nos garante isso. Afinal, é um Deus que se estabeleça diante de Ti, porque Tu é o verdadeiro Deus, e o nosso coração, Senhor, Te louva nessa noite. Oh, Senhor, as nossas petições são louvores a Ti, porque a gente crê no Teu fazer. Oh, Senhor, meu coração vibra como o de Elias, que dizia, olha, pode clamar mais, porque eles são mudos, mas o meu Deus faz. E quando a gente acredita, e quando a gente tem essa certeza no nosso coração, não tem barreiras, não há caminhos fechados, porque não há nada que se estabeleça diante de Deus, para que a gente consiga aquilo que Ele tem trazido para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Segue em oração, igreja. Nós estamos aqui enfrentando uma batalha, e você precisa entender que existe uma batalha no céu. E existe uma batalha no céu exatamente porque existem pessoas que precisam dessa palavra, que precisam da nossa oração, que precisam do nosso agir, que precisam do nosso mover. Guerreia, igreja. Guerreia, igreja. Guerreia, igreja. Guerreia, igreja. Oh, Deus. Aleluia! Glória, glória a Deus, aleluia. Bora. Igreja alarido, igreja alarido, igreja. Vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai.
ligadinho, ligadinho no trono do Pai. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, o quê? Receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. A igreja fica ligada. A gente na semana passada enfrentou uma batalha e era por causa de uma vida. Você acha que coisa diferente? Não, tem vidas. Tem vidas, tem vidas. Pastor, eu não estou vendo aqui. Você não precisa ver com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Começa a enxergar que tem vidas. Tem vidas chegando neste lugar. Tem vidas precisando de acolhimento. Tem vidas precisando de uma palavra. Tem vidas precisando experimentar o que você tem experimentado. Tem vidas, queridos. E aí a gente começa a enfrentar uma batalha espiritual, porque o inimigo não quer que a gente avance. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, não estou vendo, continua. Não estou vendo, continua. Não estou vendo, continua. Continua até Deus responder. Continua até Deus responder. Até o Senhor falar, até o Senhor fazer. Continua. Pastor, esse é bíblico? Daniel estava orando lá na cova dos leões. A resposta que ele precisava não vinha, e ele continuava orando, e a resposta não vinha, e ele continuava orando. A palavra diz que quando o anjo chega para Daniel, ele fala assim: Daniel, eu já tinha te ouvido desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia a sua oração já tinha chegado ao céu. Mas sabe por quê que não veio a resposta? Porque o príncipe da Pérsia estava impedindo. Sabe? Tem principados de potestade que tentam nos impedir. Você está na posição, você está na oração, mas aí a bênção não está chegando. Querido, o problema não é você, o problema não é o teu irmão, o problema não é o lugar, o problema é que tem uma potestade querendo te paralisar, querendo que você olhe para as circunstâncias, querendo que você olhe para o teu redor. E aí Deus está te dizendo: ei, não para de orar, não para de interceder, não para de clamar, não para de buscar, porque a resposta já está vindo aí. A resposta está descendo, a resposta está chegando, mas tem potestade tentando pelejar, tem potestade tentando te paralisar, e você não vai parar não, querido. Em nome de Jesus, você vai prosseguir. Toda vez que o inimigo achar que você vai parar, você vai olhar e vai dizer: Deus está trabalhando a meu favor, Deus está fazendo a meu favor, Deus está fazendo. Aí o inimigo vai ficar frustrado porque ele não conseguiu te enganar, ele não conseguiu te paralisar. Então assim, você não está vendo com os olhos materiais, mas eu te convido agora a você olhar com os olhos espirituais. Começa a enxergar agora, começa a ver, hein? Começa a ver agora, começa a ver esse varão. Tem um varão aí, que chegou, ele brilha mais do que a luz. Agora chegou o varão, então agora é o momento de você pegar e apresentar para ele e falar: glória a Deus. Dá glória a Deus aí, igreja. Dá glória a Deus. Aleluia. Ei, eu não estou vendo pelos olhos materiais, mas pelos meus olhos espirituais já chegou. Pelos meus olhos espirituais já chegou. Então é o suficiente. Porque crente não anda pelo que está vendo, crente anda pelo que não está vendo. Vão te chamar de doido, deixa chamar. Você vai continuar crendo, vai continuar esperando, porque Deus está fazendo neste lugar. Oh, glória! Eita Deus! Tem esse varão que chegou agora, abre a boca, irmão, e deu glória. Eu dei glória e o varão venceu, trazendo uma resposta no poder de Deus. Vai, eu dei glória e o varão venceu, trazendo uma resposta no poder de Deus. Esse varão que chegou, brilha mais do que a luz. Ele está todo de branco e o seu nome é. Mas quando esse varão que chegou agora,
aí a glória. Aqui tem glória. É muita Aleluia. Aleluia. Tu tá amarrado, Satanás, e repreendido em nome de Jesus. Oh, glória. Olha só, mas igreja. Esse lugar está cheio de glória. Sabe por quê? O homem de branco está aqui. Seus pés são como latão reluzente. É o Filho de Deus que está presente. Quem estiver ligado já pode sentir. Os seus olhos são como chama de fogo. E o seu rosto? E o seu rosto brilha muito mais que a luz. Ele veio para te dar vitória. Meu irmão, receba agora, pois este homem é Jesus. Eita glória! Aqui tem glória, glorifica a irmã. É glória que sobe, é glória que desce, é fogo e unção. Aqui tem glória, glorifica a irmã. É glória que sobe, é glória que desce, é fogo e unção. É tanta glória, vejo glória que tem glória. É glória, glória, glória sobre o altar. Só uso glória, glória em toda a igreja, faz o tempo abalar. É tanta glória, vejo glória que tem glória. É glória, glória, glória sobre o altar. É muita glória, glória em toda a igreja. Deus está nesse lugar. Ele se levanta, ele é o enganador. Mas não adianta, mas não adianta. A igreja do Senhor, o inimigo não suporta. Uma igreja que glorifica, se não sair na frente. A igreja, em nome de Jesus, aqui tem glória, glorifica a irmã. É glória que sobe, é glória que desce, é fogo e unção. Aqui tem glória, glorifica a irmã. É glória que sobe, é glória que desce, é fogo e unção. É tanta glória, vejo glória que tem glória. É glória, glória, glória sobre o altar. Só ouço glória, glória em toda a igreja, faz o tempo abalar. É tanta glória, vejo glória que tem glória. É glória, glória, glória sobre o altar. É muita glória, glória em toda a igreja. Você está nesse lugar. Oh glória! Deus está nesse lugar, igreja. O varão de branco está presente. Aleluia! Oh coisa linda! Aqui tem glória! Oh glória! Aqui tem glória! Glorifica a irmã! É glória que sobe, é glória que desce, é fogo e unção. Aqui tem glória, glorifica a irmã. É glória que sobe, é fogo e unção. É tanta glória, eu vejo glória que tem glória. É glória, glória, glória sobre o altar. Só ouço glória, glória em toda a igreja, faz o tempo abalar. É tanta glória, eu vejo glória que tem glória. É muita glória, glória em toda a igreja. Deus está nesse lugar. Oh, glória! Glória, Deus está aqui. E vai operar. É só você glorificar. Glória. Sobre esse lugar. Sinta esse fogo te queimar. Deus está aqui. E vai operar. É só você glorificar. Está caindo aqui. Sobre esse lugar. É glória, glória, se jogar. Glória. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda. Oh, glória. Cadê o corinho que diz assim, ó? O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, mas eu clamei a Jeová e foi ele quem caiu. E é isso, querido, é isso. Bota tua confiança no Senhor.
Bota a tua confiança no Deus de fogo, aquele que abriu o mar vermelho, o Deus de fogo, que não deixa nem tocar em um fio do seu cabelo. Ei, aonde está a tua confiança, crente? Aonde está a tua confiança? Aleluia! Oh, glória! Então vamos clamar a esse Deus de fogo, viu? Eita Deus! Deixa o Espírito Santo mover. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar num fio do seu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Epa, glória! Divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Mas divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Olha o quartel general de Deus, você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos fugidos, vai sim, vai descer o varão, resplandecer de toda glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Vai descer o Miguel, um arcanjo de guerra. Você foi divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Fez abrir o mar vermelho, fogo passou. Ele deu, ele adorou e o fogo desceu. Fogo arrebatado por ele. Mas desceu o varão. Glorificado. Esse é o Deus que vai descer o Miguel. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Ele chegou, ele desceu, ele aí, tá te tocando, tá te tocando, tá te tocando, tá te tocando, tá te tocando. O varão da guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Eita glória! Eita glória! Igreja! Oh! Quando a presença chega, não tem como conter não tem como fugir. Fogo santo, santo fogo, fogo consolador, É o que está descendo agora. Fogo santo do Senhor. Fogo santo, santo fogo. aleluia. Fogo santo do Senhor, fogo santo, santo fogo, fogo consolador, é o que está descendo
que faz o bem. Quem está sentindo agora, levanta a mão. Levanta a mão e diga amém. Quando o povo de Deus ora, vai o diabo pra correr. Abre a boca e dá vitória. Deus tem vitória pra você. Deus Santo, Santo, Povo Consolador. É o que está descendo a hora. Povo Santo do Senhor. Povo Santo, Santo, Povo Consolador. É o que está descendo a hora. Deixa o povo queimar, deixa o povo acender, deixa o povo animar, deixa ele encher. Oh, aleluia! Povo Santo, Santo, Povo Consolador, é o que está descendo agora. Povo Santo, Povo Santo, Santo, Povo Consolador, é o que está descendo agora. Povo Santo, Santo, Povo Consolador, é o que está descendo agora. Povo Santo do Senhor. Povo Santo, Santo, Povo Consolador, é o que está descendo agora. Glória a Deus! É o que está descendo agora. Povo Santo do Senhor, é o que está descendo agora. Eita glória! Não deixa, não deixa, não deixa que o fogo apague, não deixa que a presença vá. Hoje nós louvamos pela presença, porque entendemos que o Espírito de Deus está neste lugar, porque entendemos que o varão de branco é Jesus, o mesmo varão que apareceu lá no Antigo Testamento, é o mesmo varão que se doou, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E ele disse: eu vou subir, mas vos deixarei um Consolador. Nós estamos falando de cura, e hoje a cura na vida é espiritual. Hoje Deus quer curar na vida espiritual. Hoje Deus quer te avivar, hoje Deus quer te renovar. Você recebe na tua alma, você recebe no teu coração, então receba renovo do Espírito, para você poder enfrentar, para você poder seguir adiante, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Aleluia. Eita, o negócio aqui foi forte, hein? O negócio aqui foi forte. Estavam tentando derrubar a live mesmo sem louvor. Tinha uma serpente tentando andar no meio de nós, e o Senhor repreendeu. Aleluia. Grandes coisas aconteceram neste lugar. Aleluia. Você não está entendendo, mas eu vi guerra pela tua vida hoje, querido. Batalha espiritual. Levantai, Anacam. Lembrei subirefaz. Tem alguém no seu pensamento? Entrega para Deus. Tem alguém aí que você está orando? Entrega para Deus. Para de ficar carregando o fardo do outro. Para de querer ficar levando o outro nas costas. Não, querido. Ora, apresenta para Deus. Apresenta, porque Deus sabe como fazer. Deus vai mexer de uma maneira que você nem espera que Ele vai mexer. Deus vai tratar de uma maneira que você nem entende que Ele vai tratar. Mas Ele vai tratar. Porque Deus é Deus. Nós não sabemos como fazer, mas Deus sabe. Deus vai te dizendo: eu sei como mexer. Eu sei como mover ali naquela vida. Então só entrega para mim. Só deixa eu fazer. Amém? Vem cá, pastor João. Você crê na palavra? Aleluia. Então deixa a palavra te mover. Viva pela palavra. Deixa o Espírito Santo te moldar. E confia nele. Confia no Senhor. Você sua mão para cá. Senhor, que dá o teu filho, a Deus. Usa ele na noite deste dia. Fala aos nossos corações. Manifesta em nós o teu rema. Em o nome de Jesus, meu Deus. Lança por terra, Pai, tudo aquilo que impede a tua palavra, que impede, Senhor, a chegar a nós, ó Deus. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração, para que venhamos receber com graça. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite de intercessão e
Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus seja com vocês, Amém. seja com todos nós nessa igreja, nessa noite de intercessão. O tema que o Senhor Jesus colocou em nossos corações para a gente conversar essa noite é algo precioso e profundamente relevante para a igreja. Quem crê diz amém. Amém. É relevante para a nossa vida de oração, é relevante para a gente entender os nossos passos caminhando com o Senhor Jesus. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 119. A pastora ainda não abriu com o Salmo, mas a palavra que inicia com o Salmo. Aleluia, Deus faz assim. Salmo 119, verso 105. O salmista declara assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra, porque longe de qualquer outra expectativa, ela não é letra morta, mas ela é viva e eficaz, e ela vem sobre nossas vidas direcionada pelo teu Espírito, apresentada pelo teu Espírito, porque é o teu Espírito, Senhor, que revela o Pai. E nessa revelação do Pai pela tua palavra, não há como a palavra vir vazia. Ela vem sempre regada de ti. E nós rogamos essa noite, Senhor, para que cada coração que receba essa palavra possa ser alimentado na medida da sua necessidade. Aleluia. E possa ir revigorado no teu Espírito daqui essa noite. Nós pedimos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês conseguem imaginar esse versículo? Ele começa assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E essa palavra, quando a gente pensa em uma lâmpada para os pés, a gente pode imaginar. Naquela época, a lâmpada para os pés era uma lamparina que você enchia de azeite e ela vinha, e você consegue imaginar o feixe de luz que uma lamparina gera? É o suficiente para acabar toda a escuridão? Não. Mas é o suficiente para dirigir os meus pés. Para eu saber para onde eu estou pisando. Hoje nós temos a lanterna, que até foca um pouquinho mais longe, mas ela não consegue vencer toda a escuridão, mas ela dirige os nossos passos. Então, não é uma luz que ilumina uma cidade inteira, é? Não. Ela é uma luz que guia passos. Ela não consegue nem iluminar uma casa completa, mas ela ilumina passos. E o que o Senhor está querendo nos dizer aqui nessa noite? Que a palavra dele é uma luz que ilumina exatamente onde você vai pisar. É uma luz suficiente. É uma luz suficiente para o próximo passo. Porque hoje em dia as pessoas pegam uma palavra e seguem ela e vão embora. E acabou, e não busca mais Deus em nada. Mas se nós somos seres espirituais, como cantamos aqui, e se nós somos guerreiros do Senhor, como cantamos aqui, e se nós adoramos a Deus, como cantamos aqui, então por que nos distanciamos tanto dele? Porque recebemos uma palavra e seguimos sem olhar mais nada. E andamos pisando, achamos que estamos vendo tudo. E paramos a dependência do Senhor. E não entendemos que a palavra é suficiente para que demos o nosso próximo passo. Então a gente precisa andar sempre calcado na palavra, porque cada palavra dirige os nossos passos. Não precisamos saber todo o caminho. A gente precisa não se desvincular da palavra. Precisamos apenas confiar que Ele iluminará cada passo nosso. Aleluia. Mas a gente já está querendo descobrir tudo. Eu quero que o Senhor ilumine tudo. Eu quero que o Senhor me diga tudo. O Senhor não disse tudo para Abraão.
Ele só diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te enviarei. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Nós estamos em um culto de intercessão. E somos chamados para andar nos caminhos de Deus. Nós somos chamados para interceder segundo a vontade de Deus. E como podemos fazer isso se não temos luz para dirigir os nossos passos? A gente acha, aceitei Jesus, meu coração está limpo, graças a Deus, agora eu posso ir para onde eu quiser. É? Como podemos ir se não temos direção? É exatamente aqui que entra a palavra de Deus, porque é ela que dirige, sabe? Tem um louvor que eu gosto bastante lá da minha adolescência. Eu não vou cantar porque todo mundo diz que eu sempre canto um louvor assim. Mas tem uma parte que diz assim: guia os meus passos, ergue-me fracassos, ó divino Espírito, eu quero te adorar. Quem que guia meus passos? Quem que me ergue? É exatamente que entra a palavra de Deus. Mas não apenas como um livro de regras. Entra como uma lâmpada viva que guia pelo sopro do Espírito Santo. Então, o poder da palavra de Deus, ela precisa ser entendida por nós. Ou a gente pega a Bíblia e bota debaixo do braço e usa como desodorante e acha que é o suficiente. Usa inclusive para justificar os nossos erros. A gente precisa refletir primeiro sobre o poder da palavra de Deus, esse poder que a palavra de Deus contém. E não é uma palavra qualquer, não é uma letra morta. Não é uma letra morta. A palavra de Deus é uma palavra criadora. Aleluia. Desde o seu princípio. Porque a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele criou como? Criou pela sua palavra. Aleluia. Pela sua palavra. Isso está em Gênesis. Em Gênesis lemos que Deus falou e o mundo passou a existir. Não teve nenhuma outra ação de Deus ali. Falou. Disse: haja luz, e houve luz. E a palavra de Deus tem um poder criador. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Não existe vazio, não existe impotência naquilo que Deus pronuncia. Você tem ideia do que Deus já pronunciou sobre você? Vazio naquilo que Deus pronuncia. Isso fica muito claro. Eu preciso que você guarde na tábua do seu coração. O profeta Isaías nos lembra disso. Lá em Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que se apraz e prosperará naquilo que a enviei, com poder tremendo. Você consegue entender o poder tremendo? A palavra de Deus não volta vazia. E por que a gente está vazio? Porque fala: irmão, eu tenho sentido que Deus não tem sido comigo. Você tem sido com a palavra? Meu Deus. Você tem buscado o Senhor na palavra? Você tem mergulhado na palavra? Você tem ido na palavra? Teu coração está calcado na palavra. Você não está. Não adianta. Porque a palavra de Deus saiu da boca de Deus. A palavra de Deus diz que ela é divinamente inspirada e eu creio. Quem crê? Amém. Amém. Então essa palavra viva e eficaz, ela é viva e eficaz porque está escrito na palavra.
Hebreus capítulo 4, esse versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E às vezes a gente sempre busca uma justificativa para fazer com que o nosso coração seja atendido e não a palavra de Deus. Porque a gente quer saciar o nosso coração. E esquece que é o contrário. Que é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas a gente está sempre atrás de satisfazer o nosso coração. Então é preciso que a gente mergulhe na palavra para a gente entender que ela é viva, eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, porque ela vai lá e separa o que é carne e o que é espírito e mostra se as intenções do teu coração é da carne ou do espírito. Mas se Deus é espírito e interessa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a gente precisa estar em espírito. Mas se eu não mergulho na palavra e não entendo que ela divide medula e separa alma e espírito, eu não consigo discernir pelo espírito as coisas que são do coração, para negá-las, para ter as coisas que são do espírito, das intenções do meu coração, as coisas que são do espírito, para que o Senhor se agrade de mim. Porque como o Senhor se agrada de você, não tem nada que te impeça de ir além. Aleluia. Não te nada que te impeça que essa luz que dirige os teus passos seja um guia de todos os momentos de sua vida. Meus passos só vacilam quando eu não estou em luz para dirigi-los, quando eu não recebo da palavra para discernir a intenção do meu coração, se agrada ao Senhor e é do Espírito, porque só em Espírito eu adoro, ou se é da carne. Qual a intenção do meu coração? E essa palavra não é um texto antigo que está aí no seu aplicativo ou no seu livrinho impresso. Não é esse texto antigo. A palavra é aquilo que, ao ler esse texto antigo, o Espírito Santo revela no teu coração. E palavra é alimento. Palavra é alimento. É a palavra que te fortalece. É a palavra que te sustenta. É a palavra que te defende. É a palavra que te defende. Ela é viva. Ela tem vida própria, porque precede do Deus vivo. Ela penetra, ela cura, ela liberta, ela transforma, porque ela veio do Deus vivo. E um Deus vivo não transmite morte, ele transmite vida. Ele não transmite cadeia, ele transmite libertação. Ele não transmite destruição, mas transmite reforma, reconstrução. Então, igreja, quando lemos a Bíblia, é importante que você entenda isso. Nós não estamos apenas adquirindo informações de historinhas antigas. Nós estamos entrando em contato com a vida de Deus. Aleluia. E essa vida de Deus é a palavra que nos santifica. Eu acho que nos últimos 10 cultos em que eu preguei, eu falei a mesma coisa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra nos santifica. Jesus orou assim ao Pai. Ele orou exatamente dizendo isso: santifica-os na verdade. A palavra que nos separa para Deus, que nos purifica e nos molda à imagem de Cristo. Não adianta você querer ser qualquer outra coisa dentro do ministério se você não estiver na palavra. É verdade. Porque a palavra te apresenta. Ninguém te segura se você estiver calcado na palavra. No Salmo 119, 9, o salmista fala exatamente isso. Como purificará o jovem no seu caminho? E ele responde:
observando conforme a tua palavra. Observar a palavra, sabe? Se calcar na palavra. A palavra é o nosso manual de santificação. Como é que eu faço para ser santo? Porque a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor diz isso. Como é que eu me santifico? Mergulha na palavra. Outro passado diz exatamente isso. Mas se eu te buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, que me acharás e aprovado serás. Sobre o obreiro aprovado. O obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar. É verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Como manual de santificação, depois que você está em um processo de santificação diante de Deus, não há como a palavra na sua vida não te dar vitória. Sabe Jesus no deserto? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista e a pomba apareceu, o Espírito Santo simbolizado pela pomba apareceu e saiu uma voz do céu e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia! E aí diz o seguinte: logo depois o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Levou ao deserto para quê? Para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu com Jesus? Ele veio, estava com todas as suas necessidades físicas, fome, sede, todas as coisas que poderiam acontecer num deserto. E chegou para ele o inimigo e começou a tentá-lo. Ele não fez outra coisa a não ser responder na palavra. É verdade. E o inimigo veio tentá-lo com a palavra. Mas está escrito que o Senhor te dará a ordem aos teus anjos para que você não caia. Então pode se jogar daí, eu te dou o mundo. Opa, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então faz essas pedras virarem pães, porque você tem poder para isso. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem. Então como é que eu venço as armadilhas de diabo na minha vida? Estando calcado na palavra. Aleluia! Ele não usou argumentos humanos. Ele não disse assim: sai daqui, Satanás. Em nome de Jesus, sai daqui, Satanás. Ele usou a palavra. Olha, o Senhor, meu Deus, estabelece isso, Satanás, e você não tem poder sobre isso. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, Satanás. E 3 vezes ele falou: está escrito. 3 vezes ele respondeu com a escritura. Porque o que nos santifica é a palavra. A palavra é a nossa arma. Ela é a arma que atinge o inimigo. Paulo dá um nome de arma de guerra para a palavra. E ele diz assim no versículo de Efésios 6, 17, parte B: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus é? A espada, a nossa arma de guerra. A gente vence as nossas guerras com a palavra. É verdade. A palavra de Deus. Mas a gente vence por quê? Porque estamos guiados pelo Espírito. A palavra sozinha, ela é letra morta. E a palavra de Deus diz que ela é tão forte que a letra mata. Quem que vivifica? O Espírito. Então não adianta ler a Bíblia se você não estiver direcionado pelo Espírito. É verdade. Mas o Senhor nos deu o Espírito. E a gente precisa estar atento ao Espírito Santo. Oh Deus, fala, Senhor. E aí, para estar atentos ao Espírito Santo de Deus, a gente chega a um ponto crucial. Não lermos a palavra de Deus como um livrinho de história, mas ler
mergulharmos e convidarmos o Espírito Santo, vem comigo e me ensina isso. No domingo a gente falou sobre a parábola do semeador. E naquela época os discípulos de Jesus não tinham o Espírito Santo de Deus, porque ainda não era dado a todos, mas eles recorreram ao Senhor Jesus. Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? E o Senhor Jesus foi revelando para cada um deles o que é aquela palavra queria dizer. Mas o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Eu irei para o Pai, mas vos deixarei o Consolador. Se a letra mata e o Espírito vivifica, como Paulo escreveu lá em Coríntios, 2 Coríntios 3:6, eu quero trazer para vocês um exemplo que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do culto. Sabe os fariseus? Eles conheciam tudo da palavra. Eles sabiam de cor cada um dos versículos da palavra, de toda a Torá. E se você perguntasse onde estava, eles sabiam exatamente qual era o pergaminho que estava escrito e aonde estava escrito no pergaminho, e eles diziam frase por frase exatamente como estava escrito. Então eles conheciam as escrituras, eles decoravam elas, mas isso não foi capaz de fazê-los reconhecer Jesus Cristo. Por que não foi capaz de reconhecer o Senhor Jesus Cristo, mesmo tão conhecedores da palavra? Porque eles não tinham o Espírito. Então eles tinham a letra que mataram o Senhor Jesus, exatamente por não terem o Espírito. E o Senhor Jesus é a palavra viva, o Logos de Deus, palavra viva. E eles não reconheceram a palavra viva, porque não tinham o Espírito. Como a gente começou no domingo, e eu repito agora, em João 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra feita em carne. Jesus é a palavra que habitou entre nós. E Ele veio para habitar entre nós, para viver entre nós. Por isso Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para que Ele esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é preciso que Ele esteja na palavra, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Se queremos entender a palavra escrita, precisamos conhecer a palavra de Jesus. E eu não apenas conhecer de ouvir falar, mas mergulhar nele. Ele que nos promete o Espírito Santo. Então não há como ter o Espírito Santo sem ter a palavra viva. E a promessa do Espírito da verdade é dada por Jesus. Lá em João, capítulo 14, no versículo 16, o Senhor Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E lá no capítulo 16, versículo 12 e 13, ele complementa. Ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Se o Espírito nos guiará a toda a verdade, ele nos guiará a palavra. E se ele nos guia a palavra, ele nos guia a Jesus, que é o Verbo. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender, irmãos, essa maravilha que é Jesus?
Por que todas as coisas se resumem a Jesus? Não há palavra revelada sem Jesus. O mesmo Espírito que inspirou a palavra é o Espírito que guia a gente ao entendimento da palavra. Aleluia. Então, não podemos separar a palavra do Espírito. É o Espírito quem nos ensina, nos faz lembrar e nos guia por toda a verdade. Mas se a palavra é verdade, eu vou dizer para você, confirmando novamente que Jesus é a palavra. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você for olhar, a Bíblia é cheia de exemplos bíblicos de direção do Espírito. Vemos, por exemplo, em Atos, da igreja primitiva, constantemente atento ao mover do Espírito. Filipe foi enviado ao encontro do eunuco Tio. E assim que ele batizou o eunuco, ele foi levado pelo Espírito a um outro lugar. Pedro recebeu a visão e foi orientado a ir à casa de Cornélio. A igreja de Antioquia, enquanto ministrava ao Senhor e jejuava, ouviu o Espírito Santo dizer: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Quem nos ordena a obra? Quem nos ordena a ir? Quem nos direciona a ir? É a nossa vontade? É o nosso coração? É o nosso desejo ou é o Espírito? É o Espírito Santo. E quando ele fala, ninguém barra. Ninguém consegue. Mas para que o Espírito Santo fale e a gente ouça, é preciso que a gente esteja atentos. A igreja primitiva estava atenta. Eles tinham a palavra, mas também tinham sensibilidade ao Espírito. Aleluia. Temos tido sensibilidade ao Espírito para que essa palavra seja vida em nós? Ou ela é só letra? A palavra sem o Espírito pode se tornar legalismo, onde eu justifico tudo por ela. O Espírito sem a palavra pode se tornar subjetivismo e engano. Ah, porque eu recebi de Deus. Tem gente que desenrola rolo aí para tudo que é lado, dizendo: olha, Deus mandou. A gente precisa estar com os dois. Sem o Espírito eu não tenho revelação da palavra. E sem a palavra eu não tenho direção do Espírito. Sem a palavra eu não estou santo o suficiente para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus, porque é a palavra que me santifica. Então, está nesse intrínseco relacionamento com Jesus Cristo, a palavra, o verbo, é importante. Se a gente não conseguir entender a centralidade de Jesus Cristo para a nossa vida, para vivermos o amor de Deus, a gente não consegue nada. Talvez você diga assim: pastor, como está atento hoje? Como é que eu faço para estar atento ao Espírito? Como é que eu faço? Como então, no nosso culto de intercessão, podemos estar atento no mover do Espírito? Primeira coisa que a gente precisa ter: você já conseguiu alguém contar coisas maravilhosas de si para você, se você não tiver intimidade? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter com o Espírito Santo é cultivar intimidade com ele. E quanto mais perto de Jesus, da palavra, mais sensível ao Espírito eu estarei. Porque ele é o que me prepara a noiva para a noiva. Mas eu só consigo ter essa preparação do Espírito para o noivo se eu me colocar na posição de noivo. E para isso é preciso que eu tenha intimidade com o amigo do noivo. É preciso que eu tenha intimidade com ele. E como eu tenho intimidade com ele? Como a igreja tem intimidade com o amigo do noivo? Eu só
só tem intimidade com o amigo do noivo se eu mergulhar na palavra. Porque quanto mais noiva do noivo eu for, mais o amigo do noivo estará perto de mim. Aleluia. Segundo, eu preciso meditar na palavra. O Espírito Santo usa a palavra que está em nós para nos guiar. A palavra de Deus diz que Ele nos faz lembrar. Para você lembrar, é preciso que você tenha estudado, tenha visto. Você não pode lembrar algo que você nunca viu. É verdade. Se você não viu, Ele não vai te fazer lembrar. Então a intimidade da palavra é importantíssima, porque Ele te faz lembrar. Então Ele usa a palavra que já está em nós para nos guiar. Ele tira lá do dentro do nosso interior a palavra e nos mostra novamente para nos guiar. E muitas vezes durante a oração vem um versículo que vem à mente e é o Espírito lembrando. Às vezes é um desespero muito grande, vem um versículo que fala assim: nossa, isso aqui, oh Deus, a tua palavra diz isso, Senhor. Às vezes uma tentação muito grande vem a palavra e diz: olha, a palavra de Deus diz isso. Como Jesus fez no deserto, também está escrito, eu posso dizer que as pedras virem pão e elas virarão, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu favor. Então eu posso me jogar aqui? Posso. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa é eu cair descuidadamente e o Senhor enviar seus anjos para salvar, e outra é eu me jogar, porque eu estou tentando o Senhor, meu Deus. Meu Deus. Olha quanto a palavra tem força nisso. Terceiro, silêncio e escuta. Às vezes a gente balbucia tanto diante do Senhor que sequer atenta para ouvir o que Ele vai dizendo. Fazer silêncio. Sabe, no meio das petições, a gente precisa fazer silêncio para ouvir a voz mansa e delicada. Oração não é só falar com Deus, é também deixar Deus falar com a gente. Aquele versículo que vem no nosso coração, que aquieta a nossa alma. Silêncio, escuta. Às vezes a gente pede, e no meio da oração veio uma resposta, mas eu não fiz silêncio para ouvir. E continuo pedindo. E quarto, discernimento. Discernimento comunitário. Tem coisas que o Senhor fala no meu coração, no seu coração, para você dizer para a irmã e você não diz. Ele tem. Na intercessão do grupo, como é esse encontro, o Espírito pode falar através de você. E aí, mas eu não sei se eu posso dizer isso, calma. Precisamos ter coração aberto para confirmar o que o Espírito está dizendo. E aí eu vi esses pontos todos, e como eu faço isso se aplicar à nossa noite de intercessão como a de hoje? Como é que eu aplico isso nessa noite? É preciso que eu tenha intimidade também com os meus irmãos o suficiente para dizer as coisas que são necessárias dizer, para ouvir as coisas que são necessárias ouvir, para levantar a voz e orar as coisas que são necessárias serem intercedidas. Quando a gente intercede, a gente deve basear as nossas orações naquilo que Deus já revelou na sua palavra. Se estamos orando por cura, lembramos que pelas suas pisaduras somos sarados. Porque a palavra vivifica em nós aquilo que o Senhor Jesus prometeu e já nos deu. Se estamos orando por libertação, lembramos que a verdade nos liberta. E quem é a verdade? Jesus. E quem é Jesus? O Verbo. E quem é o Verbo? A palavra. Se estamos orando por provisão, lembramos que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades.
E a palavra, ela nos enche de autoridade para orar. E quando oramos alinhados com o que está escrito na palavra, estamos orando segundo a vontade de Deus. Aleluia. Um outro ponto que a gente precisa da intercessão é orar sensíveis ao Espírito. E muitas das vezes a gente ora sensível à dificuldade, ao problema. Senhor, eu estou aqui no desespero, porque estão batendo na minha porta, estão me cobrando, estão querendo levar isso, minha casa aquilo, e todos os problemas você está trazendo centrado no problema. E o Senhor está nos mandando estar orientados à sensibilidade do Espírito. Porque quando você olha centrado no problema, quem é teu Deus? É o problema, não é Deus. Mas quando você olha centrado no Espírito, você mostra quem é o teu Deus. Precisamos estar abertos à direção específica de Deus. Aleluia. Talvez hoje Deus queira que oramos por uma situação específica da igreja, por uma causa, por uma pessoa. O Espírito pode trazer um nome à sua mente, uma imagem, uma palavra de conhecimento. Esteja sensível a ela. Aleluia, Senhor. A gente não pode ter medo. Se a palavra vier, compartilhemos. Se o Espírito trouxer direção, sigamos. Como igreja, precisamos, temos a liberdade de confirmar juntos. Às vezes eu tenho vergonha e guardo no meu coração, eu não digo, não, mas eu cheguei ontem, quem sou eu? Não é você, é o Espírito. A palavra ilumina nossos passos. E ela faz isso na oração. Por isso a noite de intercessão é importantíssima. É verdade. Lembram-se da lâmpada para os pés? Durante essa noite, enquanto orarmos, a palavra será a nossa lâmpada. Quando você se dobrar em casa dos teus joelhos para orar, a palavra será a tua lâmpada. E entenda que é o Espírito que nos segura a lâmpada e nos guia por onde ir. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. E se você não souber tudo, não ligue. Você não precisa saber tudo. Você precisa estar nas mãos de quem tudo sabe. Aleluia. E o que vai acontecer nessa noite de intercessão? Mas se você não tiver os olhos na palavra e o coração sensível ao Espírito, cada passo será iluminado? Sim, será. Irmãos, para concluir, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para a igreja. Deus não nos deixou sozinhos. Glória a Deus. Ele nos deu a sua palavra como mapa. Nos deu o seu Espírito como guia. A palavra é a luz que revela o caminho. E o Espírito é quem nos faz andar nesse caminho. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E andar na luz é andar guiado pela palavra, direcionado e revelado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse outra promessa: não se preocupe, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei abandonados. O Espírito Santo de Deus foi nos dado para que não estivéssemos abandonados. E nós somos templos do Espírito. Sabe onde ele está? No nosso coração. Ele está aqui agora, no meu coração, no seu coração, no coração de cada um de nós. Portanto, este tempo de intercessão, essa igreja tem aberto, esse ministério tem aberto, a gente precisa fazer isso com confiança. Não é só mais um encontro, é um encontro em que a gente confia no poder da palavra revelada pelo Espírito para que a igreja cresça. Então, ao entrarmos nesse tempo de intercessão, a gente precisa fazer isso com clareza do que a gente está fazendo. Aleluia. Não é só mais um agir,
ela precisa ser um agir com clareza. Confiança na palavra que é viva e poderosa. Confiança no Espírito que nos guia a toda a verdade. Confiança em Jesus, que intercede por nós no direito do Pai. Mas eu ainda vacilo muito, eu pequei. Ele diz, não pequeis. Mas se todavia os pecados, você tem um advogado fiel e justo, e ele se coloca como nosso advogado. Então não tem medo de chegar diante dele se precisa da tua defesa, Senhor Jesus. Porque meu coração vacilante vacilou de novo. Porque ele sabe que a carne nunca vai se converter. E até que a gente aprenda a subjugar a nossa carne através da palavra que difere medula, ossos e medula, e separação entre carne e espírito, para que sejamos mais espirituosos, a gente vai precisar muito da defesa dele diante do Pai. Que essa noite seja marcada pela luz da palavra iluminando nossos pés e pela voz do Espírito dentro dos nossos corações, sabendo que ele guia os nossos pés. Então é necessário que a palavra esteja constante em nós, para que seja constante o nosso caminhar. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Fecha teus olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua graça sobre nossas vidas, pelo teu querer em nós, Senhor, que é superior a qualquer querer nosso. Nós te damos graça, Senhor, porque o que seria de nós se não fosse a tua palavra? O que seria de nós, Senhor, se não fosse o teu Espírito? O que seria de nós, Senhor, se não fosse o teu amor que nos resgatou com mão forte? Então nos ensina, Senhor, a vivermos calcados na tua palavra revelada pelo teu Espírito, para que possamos andar e possamos, Senhor, ser uma igreja que intercede, entendendo o valor da intercessão e o quão necessário é a palavra e o Espírito estarem alinhados a esse momento intercessório. O quanto é importante, Senhor, de descobrir que cada passo nosso precisa estar iluminado pelo teu querer, pela tua palavra, Senhor, pelo teu direcionamento. Nos ensina, Senhor, a vivermos em espírito, para que a gente possa te adorar em verdade. Porque se não estivermos em espírito, não conseguimos, Senhor, te trazer o louvor e a adoração necessária. E tudo que a gente precisa fazer, precisa te louvar e engrandecer. Então precisamos viver todos os dias em espírito. Nos direciona dessa forma, Pai. Nos leva a dar passos confiantes em Ti, sabendo que Tua boa, perfeita e agradável vontade pode realizar todas as coisas em nossas vidas. Tira de nós, Senhor, um espírito vacilante e nos ensina, Senhor, a ser fortificados na Tua palavra, calçados nela, Senhor, armados, Senhor, pela espada do Teu Espírito, a palavra do Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos a Tua palavra, Senhor. Nós oramos o Teu agir, ó Deus. Nós oramos a Ti, ó Pai. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Sabe quando estamos secos e Ele vem e refrigera? É como um orvalho que desce pela terra seca.
interceder. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Isso é interceder. É você permitir que a palavra em você gere de tal forma que o doente encontre cura, que o cego encontre vista, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus. E o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Sabe? É você nos colocar neste lugar onde a palavra vem, encontra morada e te usa com autoridade. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Olha o poder da palavra em você. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Você se coloca nesse lugar. Se coloca nesse lugar onde a palavra possa achar morada. Será que o cego pode achar vista em você? Será que o doente pode achar cura em você? Então se entrega para Ele. É que você seja um intercessor aonde você estiver. Um intercessor na sua rua, um intercessor no seu trabalho, um intercessor na sua casa, um intercessor aonde você for. Aonde você for ser um intercessor através do poder da palavra. A palavra precisa estar em você, porque ela é lâmpada, ou seja, ela é guia para que você possa seguir adiante, para que você possa não tropeçar, e muito mais do que isso, para que outros possam encontrar vida, para que outros possam viver. Seja uma referência da palavra, seja cheio da palavra, seja cheio, aleluia. Então diga assim: Senhor, tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua palavra escondi, aonde? Guardada no meu coração. Pra quê? Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. E minhas vestes? Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, refino
Aleluia, glória a Deus. Pode acender a luz, por favor. Pode sentar, igreja, nós estamos encerrando. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Vem, pastor João, para a gente encerrar. Meu Deus, coisa linda. Hoje foi uma noite de muita batalha travada. Mas eu creio que o Senhor moveu nesse lugar. Amém? Ninguém está saindo daqui vazio, não. Pelo contrário. Pelo contrário, o inimigo queria pelejar, queria fazer arruaça, mas ele foi derrubado. Viu, pastor João? Essa noite, e a igreja vai avançar assim. O inimigo vai tentar, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Glória a Deus, você está saindo daqui com a sua vitória, está saindo daqui com a sua resposta, está saindo daqui ungido e consagrado. Amém? Seja bem-vindo. A nova comunidade apostólica. Está fraco. Seja bem-vindo. A nova comunidade apostólica. Então, queridos, deixa eu avançar aqui para os avisos. Vai demorar um pouquinho. Então tá. Bom, Vai ficar dando muito professor. em nome de Jesus. Som. Pela fé já. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu? Amém. Não está dando? Está dando. Vem para cá todo. Som. Dois som. Então vamos falando junto aqui, ó. Tá? Glória a Deus. Então tá. Pastor João, o que é o bem-vindo? O bem-vindo é o momento em que você conhece a igreja, esse ministério, e a gente conhece um pouco de você. É um bate-papo super legal, interessante, e é um momento que você quer conhecer um pouco mais a gente e tem uma certa intenção de caminhar conosco. Exato, porque às vezes você vem, aí você está só visitando, você fala assim, poxa, eu queria dizer que eu estou com vocês no barco. Aí você faz o bem-vindo. E aí você vai conhecer a gente vai conhecer você também. Então você que está do outro lado, venha conhecer a MCA e venha fazer o seu bem-vindo. Ganha uma xícara, ganha um brinde. Né? Primeiros passos, pastor João. Primeiros passos já é diferente. Já cheguei, comecei a caminhar e eu entendo que o Senhor está me chamando para uma obra nesse ministério. Aí eu quero fazer os primeiros passos, quero entender. A gente tem 10 estudos nos primeiros passos, né? E entender um pouco dessa formação, o que é essa igreja apostólica, o que a palavra de Deus diz sobre isso, o que são frutos do Espírito, né? Como é que eu ando pela fé. São coisas que são muito importantes para a gente na estrutura de uma vida cristã. Exato. Então, aqui eu botei domingo às 16 horas e terça às 17. Então, a partir de terça-feira que vem, eu já vou trazer um material. Quem quiser diz, pastor, eu quero começar a fazer. Então, terça-feira, 17 horas, vocês também podem fazer. E posso fazer terça e domingo? Pode, até bom que você vai acabar mais rápido. Aí vai ganhar um certificado primeiro que os outros. Porque tem gente aí que está começando e não pode dizer nome não. Bem, todo primeiro domingo. Tem um monte de gente me olhando. Não vou dizer nome. No primeiro domingo de cada vez a gente tem um encontro de ceia. E é importantíssimo a gente se encontrar. E a gente faz inclusive esses domingos pela parte da manhã, para que tenha irmãos que só podem vir na parte da manhã. Porque a ceia é um momento de comunhão, em que a gente declara para o mundo espiritual que nós somos dele. A palavra de Deus diz que tem duas coisas na palavra como o Senhor Jesus nos orienta. Fazer isso em memória de mim. Então a gente o tempo inteiro mostrando que o Senhor Jesus morreu por nós. E beber do seu sangue e comer do seu corpo é exatamente isso, declarar que ele foi morto por nós para que tivéssemos vida. E tem uma outra coisa, até que eu venha, nós reforçamos a promessa de que ele voltará para resolver a igreja. Verdade. Toda terça-feira A gente tem encontro de intercessão como hoje. Nossa, glória de Deus. A intercessão é importantíssima. Hoje a gente viu na palavra que o Senhor tem nos trazido e a gente precisa viver a palavra. Viver a palavra.
encontro de celebração, todo domingo às 17 horas. Esse domingo vai ser especial porque é o Dia Internacional das Mulheres. A gente vai fazer. E a gente vai fazer especial, vai ser diferente. Então, teremos surpresas. Aguardem. Domingo agora, viu? E a gente começa o mês de março falando sobre Eis-me Aqui. Então, após o culto das mulheres, nós teremos. Começaremos a série de palavras sobre o Eis-me Aqui, que vai ser muito bom, vai ser muito profundo. Deus vai falar com certeza com você. Nós não paramos no encontro de intercessão para poder pedir dízimos e ofertas, né? A gente não para, porque a gente diz que a oferta é parte do culto. Então, se você vem para o culto, para prestar culto ao Senhor, você precisa entender que o teu suor e o teu sangue ofertado, ele tem um sentido no mundo espiritual. Se você não entende, não oferte, busque a gente para entender. Se você sabe o que é dízimo e oferta, aí você pode fazer. Nós temos tantos envelopes aqui de gratidão, de dízimos e de ofertas, quanto o nosso QR Code. Pode fazer direto também por lá. Exato. Então vamos orar. Aqui estão os pedidos de oração. Você, igreja, tem sua mão para cá, para a gente poder junto orarmos e apresentarmos a Deus. Paizinho, aqui está, Senhor, cada foto, cada item, ó Deus, nós apresentamos a Ti, meu Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, cada vida aqui representada, ó Deus, te pedimos na noite deste dia, visita, Senhor, visita os hospitais, ó Pai. Aqui eu não sei se tem algum ente querido que está enfermo, que está passando por uma crise, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita com libertação, com restauração, com cura. Senhor, não tem orado por porta aberta, Pai. Vai de encontro, Senhor. Move, ó Deus, alguns têm dívidas, ó Pai. Dá vida, Senhor, sobre isso e repreende o devorador, Senhor. Repreende, Senhor, toda peste, toda potestade, Senhor. Dá, Senhor, estratégia para o teu povo saber vencer, Senhor, esses momentos difíceis, para que possa lidar. É. Mas a gente